Feito, então, o processo de média, agora nós podemos falar das equações filtradas. Equações filtradas. Essa noção de filtragem, ela foi trazida por Smagorinsky em 1963, está na publicação dele. E a proposta, então, é decompor uma variável φ qualquer numa parcela filtrada e numa parcela flutuante em relação à filtragem. Lá no conceito de média, o que nós tínhamos era isso. Ó. Aqui está a variável, o i, função do tempo. Aqui está a média, o i médio. E isso é a flutuação em relação à média. Flutuação em relação à média. Aqui é o U'. Agora, nós temos a filtragem. O sinal é a linha cheia. A linha cheia. Tracejado é a função filtrada. A função filtrada. E a diferença entre as duas, é a variável flutuante. Então, tem uma diferença grande aí com o processo de média. Continua sendo a decomposição numa parte filtrada e uma parte flutuante. Mas a diferença é que agora, na parte filtrada, nós preservamos uma banda de frequências, ou uma banda de números de onda. Nós não eliminamos todas as frequências, nós guardamos as baixas frequências. Então, é um filtro do tipo passa baixa. As baixas frequências ficam. As altas frequências são eliminadas pela filtragem. O que equivale a pegar o espectro, pego o espectro e trunco. Aqui está a frequência de corte. No sinal que permanece, eu tenho essa banda. E na parte filtrada, eu tenho esta banda. Essa banda vai ficar nas equações de balanço. Então, essa banda vai ser resolvida quando resolver o problema de fechamento. E essa banda é o que vai estar contido no filinha. Com a média, nós filtramos todo o espectro. Todo o espectro. Nós vamos capturar apenas o comportamento médio. Então, a gente vai calcular a média modelando a interação entre a média e todo o campo flutuante. Já no processo de filtragem, nós vamos calcular essa banda e vamos modelar as interações não lineares entre as duas bandas. É isso que nós vamos modelar. É um erro conceitual falar que nós vamos modelar a banda filtrada. Não. Nós vamos estar modelando o que acontece fisicamente e que não está sendo calculado. São as interações não lineares entre essa banda e essa banda. É isso que a gente modela. Modelo de fechamento. Bom, então está aí, pessoal, a noção de filtragem. Como é que a gente filtra? Filtragem é, por exemplo, o φ filtrado vai ser a integral de convolução de g de τ, φ de x, t menos τ, dt. Então, isso é uma integral de convolução, onde g é a função filtro. Ou então,
uma filtragem espacial, onde você integra no espaço. E o H é a função filtro espacial. Então, está aqui no espectro a banda de frequências presentes no sinal ou banda resolvida. Aqui é a frequência de corte. Essa é a banda de frequência presente no sinal completo, é todo o espectro. E essa é a banda de frequências que a gente chama de submalha. Submalha ou subpasso de tempo. É a banda que está abaixo da malha. Se eu tenho lá uma malha com essa dimensão, eu não consigo captar esta estrutura tubular. Ela está filtrada pela própria malha. Eu só consigo captar o que está acima. Aqui eu tenho um vetor velocidade, aqui tem um outro, aqui tem um outro. Opa, captei então essa estrutura. Para descrever bem isso aqui, eu preciso de pelo menos 8 células nesse diâmetro. Ok? Ok, professor. Bom, a função filtro, nós temos vários tipos. Podemos ter a função filtro do tipo filtro caixa, do inglês eles chamam de box filter, e pode ter uma função do tipo um núcleo de Dirac, de suporte compacto. Não é uma gaussiana. Uma gaussiana não tem suporte compacto. Olha aqui o suporte compacto, ela morre em zero. Ela morre em zero. A gaussiana vai tendendo a zero. Então, isso é a diferença entre um núcleo de Dirac e uma gaussiana. Então, o que nós vamos usar aqui como função filtro pode ser uma filtro do tipo caixa ou uma do tipo núcleo de Dirac. Essa função do tipo caixa, ela é utilizada naturalmente quando você discretiza uma equação diferencial. Quando nós discretizamos, observe o que acontece. Eu digo que nesta célula, a minha variável assume um valor que é constante em toda a célula. Nessa célula, assume um valor que é constante em toda a célula também. Aqui um outro valor que é constante na célula. Então, nós vamos ter o filtro tipo caixa, porque no interior da célula a gente fala que o valor é uma constante. Enquanto que, na verdade, tem flutuações dentro da célula. Isso a gente está eliminando, substituindo por um valor constante. Isso é um filtro tipo caixa. O núcleo de Dirac poderia calcular esse valor aqui usando uma gaussiana. Não uma gaussiana, mas um núcleo de Dirac. Ou seja, calcula essa usando essa com esse peso, usando essa com esse peso. E aí, a largura dele, o suporte, nós vamos definir qual é o suporte que nós queremos. Ok? Então, tá aí uma função tipo caixa. H é 1 sobre ΔV e G, se eu faço o filtro espacial, e G é 1 sobre ΔT, se eu faço o filtro temporal. E um núcleo de Dirac, um exemplo, essa é H de R, que é dada por esse polinômio para R maior que 0, menor que 1, por esse outro polinômio, se R é maior que 1 e menor que 2, e 0 se R é maior do que 2. Então, está aí a ação dessa função. Isso aqui é uma função de suporte compacto de largura 2. Ela morre aqui. Aqui é 0, aqui é 0. Aqui é descrito por uma função, aqui também pela mesma função, e aqui é descrito pela outra função, essa. Então, essa é a diferença entre um filtro tipo caixa e um filtro tipo núcleo de Dirac.
Nós usamos mesmo é a própria discretização, ou seja, um filtro caixa. O tamanho desse volume aqui vai ser ΔX, ΔY, ΔZ. Sempre que nós discretizamos uma equação, nós estamos aplicando um filtro. Porque quando ele discretiza, a gente assume que a variável fica constante dentro da célula. Quanto mais grossa for a malha, mais largo é o filtro. Você filtra mais informações. Quanto mais refinada a malha, mais estreito é o filtro. Você filtra menos informações. Se a sua malha tende a uma estrutura de Kolmogorov, então você não está filtrando nada. Você está calculando tudo. Isso é DNS. Entenderam? Bom, então, estão aqui as equações filtradas. Se eu aplico o formalismo aí para a filtragem, novamente aparece o mesmo problema aqui, olha. Ok? E aí nós fazemos decomposição, usando o que foi proposto para decomposição, que é o I igual o I filtrado mais o I'. TI igual TI filtrado mais T não tem índice, é T simplesmente, mais T'. Chega então a todos esses termos. Observa que tem aqui, olha, a variável filtrada novamente. Bom, e agora nós temos que usar as propriedades de filtragem, que são diferentes das propriedades de média. Diferente das propriedades de média. Está aqui os resultados. Então, para converter este produto duplamente filtrado neste, que é o que nós queremos, a gente define um tensor chamado tensor de Leonard, que é essa diferença. Tem também o tensor, o fluxo de Leonard, tem o tensor cruzado, que são as informações cruzadas. Observe que agora, essa grandeza aqui, ó, não é mais uma constante, ela não pode sair dessa filtragem. Então, isso aqui não é zero, como foi o caso de média. Tá? Isso aqui também não é zero. Por isso, é que agora nós fizemos o mesmo processo proposto por Boussinesq, mas aparece, ao invés de apenas o tensor de Boussinesq-Reynolds, aparece também o tensor cruzado e o tensor de Leonard. Aqui eu pulei algumas passagens, pessoal, que está detalhado no livro, tá? Está bem detalhadinho lá. Bom, então veja que o que apareceu de novidade aqui, em relação às equações médias, é que nós temos tensores adicionais e fluxos vetores adicionais. São o tensor cruzado, o fluxo cruzado, o tensor de Leonard e o fluxo de Leonard. Novamente, temos aqui o problema de fechamento. Só que agora, com um número maior de termos que precisam ser fechados. Aqui eu tenho 6 termos, mais 6 termos, mais 6 termos. Então, agora eu tenho 18 incógnitas. E aqui mais 3, mais 3, mais 3. Ou seja, são 27 incógnitas adicionais. Ok? Por enquanto, pessoal, nós não estamos ainda falando do fechamento. Isso vai ser objeto do capítulo 7, quando a gente vai começar a propor modelos de fechamento. A proposta da exposição de hoje é a gente falar do problema de fechamento. Tá? Então, tá aí o problema de fechamento quando a gente faz a filtragem. Bom, essas, então, são as equações filtradas, as quais são equações no sentido que tem mais incógnitas do que equações. Os 4 tensores
e os 4 fluxos adicionais devem ser modelados, mas esse tema será abordado no capítulo 7. A modelagem separada de cada um desses tensores e fluxo representou para a comunidade científica mundial uma expectativa otimista, poder melhor representar a turbulência. No entanto, essa expectativa foi traída ao se perceber que a importância do tensor de Boussinesq-Reynolds, submalha, e os tensores cruzados e de Leonard, assim como a importância do fluxo turbulento e os fluxos cruzados e de Leonard, são muito grandes, ou seja, isto é muito mais importante do que isso somado com isso. E isto é muito mais importante do que isso somado com isso. Então, a modelagem separada de cada um desses entes tem um custo elevado, mas representou um ganho pequeno. No nosso trabalho de doutorado, a gente foi os primeiros a checar que essa constatação, que tinha sido até então feita para escoamentos tipo turbulência homogênea isotrópica, essa constatação é levada para um escoamento numa expansão brusca. Nós demonstramos, com base em resultados, que esses tensores adicionais e os fluxos adicionais eram desprezíveis diante do fluxo do tensor de Reynolds, de Boussinesq-Reynolds e do fluxo de Boussinesq-Reynolds. Então, a é que não valia a pena esses tensores separados, mas é um engano dizer que eles foram desprezados. Não, eles foram incorporados em um só. Em um só. Como é que foi feita essa incorporação? Foi feita a definição desse tensor e desse fluxo dessa forma. É a diferença entre o produto filtrado e o produto das funções filtradas. É a diferença entre o fluxo, entre o produto, velocidade e temperatura filtrado e as propriedades filtradas. Definimos, então, isto e isto. E se a gente fizer o desmembramento disso aqui, nós vamos chegar à conclusão que isso aqui é igual ao tensor de Rayleigh mais o cruzado mais Leonard. Ou seja, nós empacotamos num termo só. Então, foi feita uma definição, uma nova definição do tensor, que agora a gente continua chamando, mas não seria nem devido chamar isso aqui agora de tensor de Boussinesq-Reynolds, porque tensor de Boussinesq-Reynolds é para o conceito de média. Aqui já é o conceito de filtragem. Tá? Mas é um tensor global, a gente chama isso de um tensor global de Boussinesq-Reynolds. E aí, nós trazemos, ao invés de trazer decomposto, que é o I' C e J mais L, isso aqui nós chamamos de tal e J. É a mesma coisa com Q e J. Então, é oportuno observar que o operador média é o extremo com o qual todas as frequências ou todos os números de ondas são filtrados, restando apenas o comportamento médio do sinal filtrado. Nós estamos querendo dizer aqui é que o processo de média é um processo de filtragem também. Só que no extremo, não passa nada. Você filtra tudo. A média é uma filtragem. Isso para a gente poder chegar às equações globais da turbulência, que representam simultaneamente filtragem e média. Aqui é uma noção da distribuição aí dos sinais, mostrando o que é a filtragem associada à discretização espacial.
Então, o sinal aqui, olha, esse é o sinal completo que a gente obteria com DNS. Este é o sinal discreto que a gente obtém com a solução das equações discretizadas. Observa que essas altas foram eliminadas. Não é? Então, a filtragem depende do tamanho da célula, depende do tamanho do passo de tempo. Quanto menor a célula, menor é a banda filtrada. Ok? Bom, um detalhe importante aqui, pessoal, é que se você pega as equações filtradas, faz o ΔT tender a tal, ΔV tender a eta ao cubo, o que é tal e eta ao cubo? É o tempo e o comprimento característicos de Kolmogorov. Nós fazemos a filtragem e depois fazemos o ΔV tender a eta ao cubo, ou seja, a malha tender ao comprimento característico de Kolmogorov. E o passo de tempo tender ao tempo característico de Kolmogorov, então a filtragem está desaparecendo. Nós vamos, então, resolver por DNS. Se nós fazemos esse limite, o tensor tau e j e o vetor q, i tendem a zero. Não tem mais o problema de fechamento. É para mostrar que as equações filtradas são, se você não é necessário modelar, quando você faz o tamanho das células e o tamanho do passo de tempo tender às grandezas características de Kolmogorov. Aí, automaticamente tendem a zero, entenderam? Aqui, ó, tendem a zero. Conclui-se, então, que as equações filtradas, 644, 640, tendem, respectivamente, à equação da continuidade, a equação de Navier-Stokes e a equação da energia, quando a gente faz o limite com ΔV tendendo a eta ao cubo e ΔT tendendo a tal. Conclui-se ainda que essas equações, são formas mais gerais das equações para a modelagem da turbina. Elas são equações filtradas, mas tendem às equações médias de Boussinesq-Reynolds ou às equações de Navier-Stokes, conforme você faz os limites. Se você engrossa muito a malha e o passo de tempo, você tende às equações médias de Reynolds, porque a média é o extremo da filtragem. E se você faz estruturas de Kolmogorov, então você está tendendo às equações filtradas, está tendendo às equações originais. Continuidade, Navier-Stokes e energia. Entenderam? Então, isso é interessante, né, que as equações filtradas, elas estão no meio do caminho, entre as equações médias de Reynolds e as equações originais. Você pode obter ambos através dos limites.